Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 30 e 31. Isso, 30 e 31. Vamos lá? Números, capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou na sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe vedou. E, se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se for voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, o seu marido ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e todas as obrigações com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente perante ela, então confirmará todos os votos, todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, conformando-lhe-os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhe anular depois que o ouvir, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos Moabitas, depois recolhido serás a teu povo. E falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1000. E eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos. E com as trombetas do alarido da mão.
E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além do que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de todos os homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar o sacerdote e a congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conhecem algum homem deitando-se com ele, para vós deixar viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, e vós e a vossos cativos. Também purificareis toda veste, toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todos os objetos de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação, mas tudo que não puder suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, dos homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, e saíram a esta guerra de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Das suas metades o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675.
E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa mão, e nenhuma falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um com o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 siclos, dos tributos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos tributos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, por cada alma que tem perseverado na leitura da tua doce e preciosa palavra. Alcança, Senhor, cada vida com cura, com libertação. Dá sabedoria aos teus filhos para entenderem, Senhor, a tua doce palavra, pois toda ela é útil, Senhor, para o entendimento, é útil para a aplicação da tua palavra em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Compartilhe a palavra de Deus. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.